Glória a Deus. Gênesis é o início da Bíblia. Este trecho que nós lemos, capítulo 1, de 1 a 5, fala dos primeiros movimentos de Deus na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante porque os céus, no plural, ele pode representar o mundo espiritual. Criou Deus os céus. Então, primeiro, segundo, terceiro céu, ou seja, o nível físico do céu, que seriam as galáxias, as estrelas, todo o espaço sideral, e também o nível invisível, eterno, espiritual do céu, que seria a habitação dos anjos. As diferentes expressões do eterno nessa dimensão espiritual, as diferentes expressões da criação, porque Deus criou várias categorias de anjos e também criou a terra e também criou o mundo físico, os átomos. E é impressionante na criação, porque os gregos, eles na teoria, eles criaram o conceito de átomo. O átomo seria a menor partícula. Obrigado, querido. O átomo seria a menor partícula da matéria. E era só teoria, até o século XX. No século XX, o microscópio eletrônico conseguiu detectar e fotografar, digamos, a estrutura atômica. Então, o átomo são partículas muito pequenas que, somadas, vários milhares de átomos formam uma molécula. São vários átomos, uma molécula. E as moléculas formam a matéria. Agora, o átomo, ele tem um núcleo, e esse núcleo tem os elétrons que ficam em volta. E os elétrons, eles têm um circuito, como tem no Sol, a Terra gira em torno do Sol, os satélites do Sol, né? A Terra, Marte, Júpiter, Plutão, todos os astros do Sistema Solar giram em torno do Sol. No núcleo de cada átomo do universo, tem elétrons que giram em torno desse núcleo. E são vários elétrons que giram. Gente, no universo, tudo está em movimento. Tudo gira. A Terra gira em torno de si mesma, ela gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, completa o mês lunar, a Lua gira em torno de si mesma, Lua e Terra giram em torno do Sol, o Sol gira em torno do núcleo da nossa galáxia, que chama Via Láctea. As galáxias estão em movimento. A nossa galáxia tem entre 350 e 400 bilhões de estrelas. Não é pouca coisa, não. Você já tentou contar até 1000? Você passa a vida inteira contando até 1 milhão. 1 bilhão. Bilhões de estrelas numa galáxia, Existem bilhões de galáxias.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui nesse texto, fala Elohim, no hebraico. Elohim é um nome de Deus que é no plural. O singular seria Elohá. Elohim é o plural. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, em Gênesis 1:26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No original hebraico está façamos a nossa imagem e semelhança. É plural. Elohim é plural. Mas não é só um Deus? Sim, é um só Deus. Mas ele é 3 em 1. Ele é Elohim. Ele fala de si mesmo, nós. Em Gênesis 3:26, Deus dialogando na Trindade, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Como um de nós. E disse o Senhor Elohim, Deus é justo, é perfeito, Ele é verdadeiro, Ele é Elohim, o Criador do céu e da terra. Ele é o El Shaddai, que é outra palavra grega, Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele é santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. E esse Elohim é 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus que se revela nas 3 pessoas da Trindade. Ele é tremendo. Ele é o Eterno, o Altíssimo, Santo, Santo, Santo. Ele é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Não é o que Ele sente, é o que Ele é. E Ele, esse Deus trino uno que é amor, Ele é a verdade. E a verdade, ela só é totalmente verdadeira quando ela se desdobra em justiça. E a justiça clama pelo juízo. O nosso Deus é amor, é verdade, é justiça, Ele é juízo, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo. E a misericórdia é uma expressão, uma conexão com o amor. Esse é o nosso Deus, esse é o caráter dele, esse é o coração dele. Ele é tremendo. Ele é rei, onisciente, sabe tudo, onipresente, está em todos os lugares, onipotente. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso.
Ele pode tudo. Criou os céus, criou a terra e tudo o que neles há. Pode passar. Aqui eu vou mostrar uns slides, pode passar. Aqui é uma galáxia, pode passar. Aqui são 4 ou 5 galáxias que estão no espaço em rota de colisão. Aqui tem 2 núcleos, e essa daqui já está bem embolada, e elas todas estão se aproximando entre si. Só que essas distâncias são milhares, milhões de anos-luz, né? Isso espalhado. Um ano-luz é a distância em quilômetros que a luz percorreria em um ano. Em um segundo, 1, 2, neste tempo, em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Então, as distâncias do espaço sideral são tão grandes que eles criaram esta medida, 1 ano-luz. Um ano que demoraria para a luz percorrer, correndo a 300 mil quilômetros por segundo. Dá 7, sei lá, quintilhões, não é trilhão, não. É muito mais do que trilhões. O que é 300 mil multiplicado por todos os segundos de um ano. Mas tem, no espaço sideral, tem, por exemplo, a galáxia que está mais próxima de nós, ela está a 1000 anos-luz. Tem galáxias que estão a 10 mil anos-luz. E agora, com o telescópio James Webb, ele está sondando os limites do universo. Tipo assim, fotografou uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz da Terra. E é impressionante. Pode passar. Olha só que coisa linda. Essa galáxia tem um núcleo, ela tem uma cauda assim, e tudo isso aqui faz parte dela. Pode passar. E essas galáxias é um grande núcleo. Todas essas iluminações aqui são estrelas. Bilhões de estrelas numa galáxia. Pode passar. Esse é o último. Então, imagina, gente, que o nosso Deus, que é esse Pai amoroso, misericordioso, justo, todo-poderoso, que nos ama, que é o eterno, o altíssimo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Ele é o dono de todas as coisas. Se você constrói uma casa no seu terreno, você é o dono dessa casa. Se você cria uma obra de arte, você é o proprietário daquilo, você assina aquele quadro. Porque foi você que fez. O Senhor fez os céus e a terra. E Ele não só fez, como Ele dirige todas as coisas. Ele é soberano. Moisés fala num salmo de eternidade, minha mão esquerda representando a eternidade passada, imagina a eternidade passada, a eternidade futura, tu és Deus. Então, ele controla todo o universo. Por que tem galáxias que estão trombando entre si, 4, 5 galáxias se amutinando, se aglutinando num poderosíssimo encontro de estrelas se chocando?
Mas por que na Terra não acontece nada disso? Por que na nossa galáxia não tem estrelas se chocando? Por que a nossa galáxia não está batendo de frente com outra? Os astrônomos dizem que um dia vai bater, que um dia o Sol vai desaparecer, vai secar, vai se extinguir, vai dormir. Porque as coisas estão fluindo no universo, porque o Senhor controla o universo. As coisas estão girando, os átomos giram, a Terra gira, o Sol gira, as galáxias se movimentam e as coisas fluem o dia e a noite. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia mostra sabedoria, outro dia. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra até o fim do mundo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. E Ele não está alheio a tudo que existe. Ele não está alheio a você. Ele não só controla o mundo físico dos astros, como Ele controla a Terra. Os acontecimentos da Terra. Como assim, pastor? Deus controla a história? Sim, Deus controla a história. Tudo que acontece na Terra está debaixo do controle dele? Está debaixo do controle dele. Então, esse é o conceito bíblico de soberania de Deus. O nosso Deus, o Elohim, que criou os céus e a terra, é Adonai, o Senhor que pactua. É Adonai, Yahvé, o Senhor que se relaciona, que se importa conosco. E que quer estar numa conexão com a gente, que nos amou de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, este Deus que fez todas as coisas, que é o soberano, o dono de tudo no universo, é o soberano também sobre a terra. Mas a Bíblia ensina que o homem deu as costas para Deus, rompeu com Deus. O conceito do pecado é essa ruptura, desobediência. Resolveu desenvolver o conhecimento, a humanidade, a civilização, independentemente de Deus. E nesta desobediência do homem, o homem obedeceu a Satanás, Lúcifer, o diabo. E o governo espiritual deste mundo, que estava na mão do homem, como um cetro, um bastão, quando Deus criou o homem, Deus disse: sujeitai a terra, dominai, crescei-vos e multiplicai-vos. Tipo, exerça esta autoridade, esta liderança sobre a criação, sobre a terra. Deus falou para o homem. Mas nesse ato de ruptura e desobediência, o homem entregou esse bastão de autoridade, de liderança, de domínio sobre a terra para o diabo. Então, o diabo tornou-se o príncipe deste mundo, ou o governador deste mundo. Estabeleceu seus reinos, seus impérios, seu império e seus domínios em toda a terra.
Mas a terra é do Senhor e a sua plenitude. A natureza, mesmo caída, marcada com a ruptura, marcada com a queda, reflete a imagem e semelhança de Deus. Reflete a beleza e a sabedoria de Deus, como diz no Salmo 19, que eu acabei de citar. Mesmo o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, caído, afastado, reflete a imagem e semelhança de Deus. O homem é uma trindade também. E Deus é soberano, mas Ele deu a nós o livre-arbítrio. Ele domina os céus e a terra. Ele tem controle sobre tudo, mas nos deu autonomia. E neste livre-arbítrio, nesta autonomia, nós fazemos as nossas escolhas e vamos assumir as consequências delas. Os anjos também têm autonomia. Os anjos também puderam escolher, e Lúcifer escolheu se afastar. Lúcifer escolheu se rebelar, e com ele 1/3 das hostes celestiais, dos anjos, 1/3 dos anjos se afastaram, romperam com Deus. Hoje caíram sobre a terra, estão dominando o mundo espiritual, esses exércitos de anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios. Então, a natureza sofreu a marca da queda, o homem sofreu a marca da queda, e Satanás e os demônios já estavam rompidos com Deus. Então, esses são agentes que atuam, são atores nessa dinâmica da vida. O diabo, os anjos, a natureza e o homem. São atores que podem agir de forma independente de Deus. Espera aí, pastor. O senhor acabou de dizer que Deus é soberano, que como Ele controla todo o universo, as estrelas, as galáxias, Ele também controla as coisas na Terra. Verdade. Mas como que essas forças aí, o homem, a natureza, o diabo, têm autonomia? Tem autonomia. É estranho. Como pensar a soberania de Deus e a autonomia dos anjos e a autonomia dos homens? É estranho, mas é verdade. Porque esta soberania de Deus, ela não é controlando diretamente nos mínimos detalhes o tempo inteiro, entende? Não. Diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, Paulo falando, capítulo 8, né, que Deus nos predestinou, nos chamou, e Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você está andando na calçada e tropeça e cai de cara no chão, machuca seu rosto, aquele sobressalto da calçada, você tropeçou, foi Deus? Então, o bem e o mal existem. O mal, o diabo, os homens praticam o mal, agem de maneira autônoma. Mas na soberania de Deus, muito além dos homens, do diabo, das forças da natureza, Deus controla. É duro de entender, mas é maravilhoso quando você confia que Deus é soberano. É maravilhoso quando você acredita e sabe que Ele é soberano. Por quê? Você se entrega.
Você percebe, descobre que Ele tem domínio sobre tudo. E você aprende a ser discípulo com Ele, dele, em cada área da sua vida, em cada lance da sua vida, mesmo quando você se distrai, tropeça e cai. Por exemplo, um exemplo dessa soberania de Deus e dessa autonomia desses atores é: Deus enviou Jesus, ele andou na terra, homem santo, sem pecado, era o Messias, o Cristo, o esperado, filho de Davi, cumprindo as profecias, mas veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não enxergaram que Jesus de Nazaré era o Messias. Muitos enxergaram, outros não. E os líderes se sentiram ameaçados e começaram a fazer todo um movimento de política contrária, de domínio, de controle, para se opor a Jesus, para prendê-lo e para matá-lo. Isso foi certo? Não. Eles fizeram o bem? Não. Eles estavam ok fazendo isso? De jeito nenhum. E Satanás e os demônios inspiraram esses homens. Usaram Judas, o diabo usou Judas para atrair Jesus. Isso está ok? Não. Está certo? De jeito nenhum. Judas fez o que era certo? De jeito nenhum. Esses homens prenderam Jesus, Judas traiu Jesus, Jesus foi condenado injustamente e foi levado à cruz. E na cruz ele morreu. Só que este era o plano de Deus. Qual? O plano de salvar toda a humanidade. Então, você vê que esses atores agiram independentemente, e agiram errados. Cada um vai dar conta dos seus atos errados, mas na soberania de Deus, aquilo estava dentro da construção do plano, do projeto dele de salvar toda a humanidade. Então, não quer dizer que tudo aquilo que você passa é a vontade diretiva de Deus, porque o cara te deu um tranco, o outro pisou no seu pé, o seu chefe é chato, a sua esposa, o seu marido pega no seu pé. Não quer dizer que isso tudo é Deus fazendo você sofrer. Mas quer dizer que quando você está na presença de Deus, em tudo isso que você passa, nos relacionamentos humanos, na terra, na vida, no dia a dia, Deus é soberano para fazer com que tudo isso colabore para o seu bem e você aprenda e você cresça. Então, é maravilhoso poder crer nesse Deus soberano. É maravilhoso poder crer que Ele rege a história. Às vezes você fica desesperado porque as coisas não estão andando aparentemente como você espera, como você quer. Estão fora do seu controle. Você olha para o Brasil, você olha para a terra, você olha para o mundo, problemas, eventos, dificuldades, sofrimento. E você diz, meu Deus, onde isso tudo vai parar? Mas Ele, o Eterno, o Altíssimo, está no controle. E quando você crê, você sabe que Ele é soberano, você confia.
Você vai ter paz. Não é a paz porque ligou o botão da indiferença. Não é a paz porque você está no dane-se, no modo dane-se, que se dane, não quero nem saber. Não, é a paz porque você tem um Deus vivo, verdadeiro, que se importa com você, que se relaciona com você e diz: meu filho, eu estou contigo. No mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, recebe a minha paz eu te dou. Não desanime, não se abata, eu estou contigo. Então, quando você crê nesse Deus soberano e se relaciona com Ele, e nele você confia, apesar das circunstâncias adversas, você tem paz. E não é a paz da indiferença, é a paz que é uma presença. Ele está contigo. Ele é o Rei. Nele a gente pode confiar. Nele a gente tem esperança. E ele é muito interessante porque a Bíblia ensina que Deus não só é soberano, como também Deus é o Senhor. A expressão Yahvé, Jeová, é um nome da Bíblia de Deus que os judeus consideravam de uma forma tão sublime, tão sagrada, que os levitas, tinha uma parte da família dos levitas que eram os escribas. E esses escribas, nos dias de Jesus, eles estavam muito corrompidos, mas ao longo de todos os séculos da história de Israel, os escribas eram homens dedicados, tinham a vida dedicada para escrever as escrituras, fazer cópias. A pessoa passava a vida fazendo cópia das escrituras sagradas, para que muitos tivessem acesso à palavra de Deus. E os escribas eram tão tementes que quando eles iam escrever a palavra Yahvé, hoje os judeus ortodoxos e os mais dedicados, eles não falam essa palavra. Nenhum judeu falava essa palavra, esse nome sagrado de Deus. Então eles usam Adonai. Então quando eles leem Yahvé, eles falam Adonai, quer dizer Senhor. E na nossa Bíblia, toda vez que você vir a palavra Senhor em caixa alta, você vai ver no Velho Testamento, ora aqui, ora ali, tem o Senhor, porque o Senhor Deus, quando é Senhor em caixa alta, em letras maiúsculas, é Adonai, que é esse nome sagrado de Deus. E este nome é o nome do Deus que estabelece um pacto. Ele é o nome do Deus que é Senhor. Então, veja, é como se a gente precisasse descobrir esses dois aspectos da pessoa de Deus. Ele é soberano e, mesmo sendo soberano, ele não exerce um controle diretivo sobre a nossa vida, porque nos deu autonomia. Então, eu, Fábio, tenho autonomia. E eu olho para os céus, eu olho para a terra, eu olho para a criação, e eu olho para a história da humanidade e digo, Deus é soberano. Depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou aos 10 discípulos. Judas tinha morrido e Tomé não estava presente. E os 10 apóstolos disseram para Tomé, vimos o Senhor. E Tomé disse, fala sério, eu não vou acreditar se eu não vi com os meus olhos,
se eu não tocar na sua mão e no seu lado direito, porque eu vi ele crucificado, eu vi o guarda lá lancetando o coração dele. Judas falou isso, Tomé falou isso. Uma semana depois, Jesus se apresenta novamente para agora os 11, com Tomé presente, e Jesus disse: Tomé, olha a minha mão, vem cá, toca aqui no meu lado. Tomé olhou para o Senhor, eu penso assim, ele até deu um passo para trás, e ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ali ele estava reconhecendo Jesus como Deus divino e como o Senhor. Então, se você percebe, reconhece, acredita e enxerga que Deus é soberano, saiba que Ele é Adonai. Saiba que Ele é o Senhor. E Adonai, o Senhor, quer dizer que não só Ele controla todo o universo, como também todas as coisas. E a soberania dele atinge a vida pessoal de cada um de nós. E que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Adonai, que Ele é o Senhor. Em Apocalipse 5, João vê o céu, entra lá no céu e vê no trono o Eterno com um livro selado na sua mão. Ninguém podia olhar nem para aquele livro, mas o Cordeiro de Deus toma aquele livro, e o céu e a terra, todos os seres do céu e da terra dizem: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos. Tu és digno de fazer a história avançar, porque Tu és o Senhor. Então, uma coisa é você reconhecer a soberania de Deus, outra coisa é você reconhecer o senhorio dele. Uma coisa é você saber que Deus é soberano, outra é dizer: Tu és o meu Senhor. Eu me curvo diante de Ti, eu me dobro diante do Teu senhorio. Eu me submeto a Ti, Senhor. Eu me entrego, eu me rendo, me submeto a Ti como o dono, o Senhor da minha vida. Eu não desisti da minha autonomia, nem posso desligar o meu livre-arbítrio para ficar automaticamente conectado contigo, mas no meu dia a dia, a cada passo, eu quero andar contigo. Eu quero reconhecer o teu senhorio na minha vida pessoal. Eu quero te pertencer, Senhor, e esta é a minha escolha. Veja, que coisa maravilhosa. Esta é a sua escolha. E Ele recebe você como filho, como filha, como servo, como serva. E Ele diz: eu sou o seu Senhor. E eu guardo você, eu protejo você, eu zelo por você como a menina dos meus olhos. E eu não vou deixar o inimigo te tocar, não. Porque eu sou o Senhor da sua vida. Você é meu servo, você é minha serva, você é meu filho, você me pertence. Eu comprei a sua vida com meu sangue derramado. E você diz: sim, Senhor, sim, meu Senhor, Tu compraste a minha vida. E eu me entrego, e eu me rendo. E eu quero estar debaixo das Tuas asas, sob a Tua proteção. E eu quero descansar confiantemente,
na tua soberania e entregar meus temores, minha vida, meu presente, meu futuro, minha casa, entregar minha família nas tuas mãos, sob o teu senhorio, sob a tua soberania. Aleluia. Bom é confiar no Senhor, bom é se render a Ele, bom é reconhecer que Ele é o seu Senhor. Aleluia. Amém.